Estamos começando mais um episódio do podcast HUEL com você. Eu sou Ana Luísa e o tema de hoje é um tema difícil, mas que nós como sociedade temos que abordar de maneira séria e comprometida. O tema de hoje é o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Faz parte esse podcast da campanha Maio Laranja, que é uma campanha nacional de combate a esses crimes. E hoje nós estamos com duas convidadas que vão nos ajudar a conhecer essa campanha e também entender maneiras como a gente pode agir para ajudar na prevenção a esse tipo de violência. A nossa primeira convidada é psicóloga, chefe do Serviço de Psicologia Hospitalar do Hospital Universitário da UEL, responsável pela Comissão Permanente de Violência Infantil aqui do HU, a Patrícia Lepre. Também temos conosco a honra de receber Ordália Ferreira, que é assistente social aqui do HU, trabalha na pediatria desde 2024. Sejam bem-vindas. Obrigada. Bom, é um prazer receber vocês para um tema tão sério, importante, urgente. Eu lembro que esse episódio está disponível em áudio no canal HUEL com você no Spotify e também em vídeo no canal do YouTube do Hospital Universitário, é o Hospital Universitário da UEL. Vamos começar com a Patrícia. Patrícia, a campanha nacional Maio Laranja foi instituída pela Lei 14.432 de 2022. Queria que você explicasse o que é essa campanha, seu significado, o que é o Maio Laranja. Bom dia a todos, né? Agradecemos muito a oportunidade de estar aqui falando de um tema tão importante. O Maio Laranja, né, seguindo aí, né, a modalidade das campanhas em prevenção de saúde, para chamar a atenção da sociedade para alguns temas muito específicos, veio justamente no sentido de chamar a atenção para o abuso sexual e a exploração sexual de crianças e adolescentes, né? Nós sabemos que isso hoje é uma coisa muito grave, endêmica, né? Nós temos um número muito alto relacionado a isso, então hoje a gente, né, pelos órgãos oficiais, a gente calcula que que a cada hora 3 crianças são abusadas sexualmente, né, ou exploradas sexualmente, e dessas crianças, 51% estão na faixa de 1 a 5 anos. Ou seja, é um grupo extremamente vulnerável, né? Então, o Maio Laranja, ele vem justamente no sentido, né, de chamar a atenção da sociedade para esse tema, e ele tem como a data central, né, dia 18 de maio, né, que marca realmente a busca, né, da gente de conscientização da sociedade sobre isso, né? A gente precisa ter uma sociedade mais atenta, uma sociedade que consiga proteger as crianças, né? E para isso a gente tem que conscientizá-la, né, disso. De que a gente pode se intrometer em questões que falam, não, é uma questão somos todos familiar, não, mas a gente, enquanto sociedade, é responsável, né, por todas as nossas crianças. E quais são os tipos de violência e os impactos, né, no desenvolvimento infantil? Então, a violência, né, quando a gente fala de criança e adolescente, a gente engloba alguns tipos, né? A gente tem a violência física, que culturalmente no nosso país é bem difícil da gente trabalhar, porque culturalmente os pais tinham na educação o castigo físico como recurso, né? Então acho que isso é uma coisa que a gente vem trabalhando em sociedade, né? Porque isso não educa, né? Isso não ensina a criança a se comportar melhor, ela só ensina a criança a ter medo, né? Então a gente vem trabalhando isso porque culturalmente isso ainda é muito aceito. A gente tem a violência psicológica, né, que é quando os pais acabam ferindo essa criança emocionalmente, com palavras, gestos. A gente tem a questão da negligência, né, a falta do cuidado. E a gente tem a violência que mais impacta, que é a violência sexual, né? Mas todas essas violências, elas causam malefícios para as crianças, né? Desde a questão da autoestima, né? De se sentirem menos, né? Terem uma menos-valia, né? De crescerem com traumas, com dificuldade de relacionamento, né? Elas apresentam normalmente alterações comportamentais importantes, né? Enquanto estão sofrendo essa violência. Então, a gente sempre tem que pensar que são coisas que vão ter um impacto negativo,
né, para essa criança. Porque a criança ela tem uma capacidade de lidar com o externo até um determinado ponto. O que excede, né, aquilo da capacidade mental dela vai se constituir num trauma. Então, para a criança, especialmente a questão da violência sexual, tem um impacto muito grande. Especialmente porque a gente sabe que uma porcentagem altíssima, né, eu não sei dizer exatamente, mas acho que acima de 90% dos casos, e é o que a gente vivencia aqui na nossa realidade, são causados, são provocados por pessoas de algum vínculo afetivo da criança. Então, isso é mais grave ainda para a criança, porque além dela ter que se deparar com a questão da violência, essa violência ainda é causada por alguém que ela ama, ou por alguém que ela confia. Né? Então, isso torna ainda mais difícil, mais confuso para essa criança conseguir compreender esses limites. Né? Então, a violência, especialmente a sexual, que acontece muitas vezes dentro de casa, tem um efeito mais nocivo, né, para o psiquismo da criança. Sim. Ordália, falando dos casos, né, que o HU recebe, eu queria que você comentasse sobre eles, como acontece na prática essa procura aqui. Na prática, o que ocorre, né? Nós somos referências no norte do Paraná, né, e na região dessas situações de abuso, né? Se acontece em qualquer cidade ao redor, normalmente a criança é encaminhada para nós, por quê? Porque nós aqui, a criança vai ser feita profilaxia, se for necessário, ela vai ser examinada, né? E se é um caso que vem, vamos pensar assim, que veio de Cambé, normalmente já vem com a ficha SINAM preenchida, com o boletim de ocorrência feito, e nós aqui do HU vamos dar os próximos passos, né? Eu, enquanto serviço social, vou fazer o quê? Vou fazer, com o boletim de ocorrência em mãos, eu vou estar fazendo o quê? Acionando o IML para vir examinar essa criança, né? A equipe médica vai estar fazendo todos os exames necessários e a profilaxia, se for necessária. E também a gente vai ter o cuidado de não deixar essa criança voltar com o agressor, né? Porque a gente já teve situações de vir aqui pelo próprio Conselho Tutelar. Aí, na hora da criança voltar, a criança ia voltar para casa da pessoa que deixou ela ser agredida, né? Passar pela essa situação de violência. E aí é onde a gente vai fazendo a intervenção através do sistema de garantia de direitos, né? Que é o Conselho Tutelar, no CRIA, Ministério Público, né? Para a gente poder garantir a proteção da criança. E aqui no HU chega todo tipo de violência? A Patrícia comentou que existem diferença, né? Física, sim, mental. Mas o nosso, em termos assim, o carro-chefe é a sexual. Entendi. E a negligência, que tem chegado para nós, né? Que nem a gente tem situações de crianças chegar por negligência, um exemplo, com a cabeça cheia de amísia, que fala, né? Que a criança não cuidou, teve piolho, o mosquito caiu ali e ali virou ter larvas na cabeça. Que isso também é um tipo, né? É um tipo de negligência gravíssima, né? E aí também, nesse caso, aciona também o sistema de garantia de direitos. Por quê? Porque a criança está sendo negligenciada ao máximo. E a questão do abuso também, né? Que é o que chega, assim, uma quantidade assim, entre negligência e abuso, acho que é 90% abuso e 10% negligência. Entendi. Né, que chega para nós. E nós, enquanto serviço social, a gente vai atrás da família extensa, quando existe possibilidade de não precisar ter que, às vezes, mandar essa criança para um abrigo, temporariamente. Né? Então, assim, nós vamos acionando, né, todo o sistema de garantia de direitos para garantir esse acesso. Existe uma rede de proteção instituída na cidade, também todas as cidades. Qual que é o papel? Acho que pode ser uma pergunta para as duas, uma pode complementar a outra. O papel do HU na rede de proteção. Na rede, ele trabalha o cuidado da profilaxia da criança, né? A gente é referência no norte do Paraná. Então, várias cidades menores, às vezes eles conseguem fazer as primeiras etapas, mas chega a etapa da profilaxia, eles não têm condições, porque eles não têm estrutura e nem médico especialista, como nós temos aqui, né? Da EMI, IPED, tudo isso. E também temos a questão que é uma briga, né, Paty? A questão de mandar só por conta da escuta especializada. Só explicando, né, um pouquinho, que a gente, na verdade, quando a gente vai identificar a questão da violência, né, quando é identificada a questão da violência, a gente tem várias etapas a seguir, né, como a Ordália falou. Porque essa criança, ela pode, né, fazer uma revelação espontânea, que a gente fala. Ela pode, de repente, contar para a mãe,
para a professora, para algum amigo, que ela está sofrendo alguma violência, né? E aí essa pessoa, né, por lei, ela tem que levar essa criança para ser protegida, para a gente dar esses passos que a Ordália está falando. Isso é um primeiro momento. Se essa pessoa tem condições, se nessa revelação espontânea a gente já tem alguns dados que são muito importantes para garantir a proteção da criança, fechou, né? Então a gente só vai partir daí, como a Ordália falou, vem para cá para fazer a questão da profilaxia contra HIV, doenças venéreas, né? Passar por exames para ver se tem mais alguma coisa. O que acontece muitas vezes é que quando essa criança chega, né, e essa é uma lei de 2017 da escuta especializada, quando ela chega em algum lugar, a pessoa às vezes que escuta, ela fica tão impactada que ela não consegue dar sequência para conseguir pegar as informações mais importantes, né, que é quem fez aquilo, como aquilo aconteceu, de que forma, né, várias coisas. Então essa criança ela vai passar então por uma outra situação, né, que é o que a gente chama da escuta especializada. Por que existem esses passos, né? Porque existe uma outra forma de violência nesses casos, que é a violência institucional. Que violência é essa? A gente sabe que vítimas de abuso, tanto crianças, adolescentes ou adultos, geram uma comoção e uma curiosidade muito grande. Então, antes o que acontecia? Essa criança sofreu algum tipo de violência, ela tinha que contar, ela contava para o delegado, para o assessor, para a enfermeira, para o médico. Então, ficava todo mundo perguntando. E aí, o que a gente começou a observar, e daí veio essa lei, que cada vez que essa criança conta isso, é uma revitimização. Ela vive aquela violência novamente, né? Então, quando essa lei chegou, foi um alívio para a gente, né? Porque era uma briga muito grande nossa aqui, né? Para que as pessoas não ficassem perguntando, querendo saber detalhes, por mera curiosidade, porque elas não iam fazer nada com aquilo, né? Então, hoje já é bem pactuado aqui entre as equipes que isso não aconteça. Então, essa criança chega, a equipe faz uma avaliação, né, com ela, pergunta o essencial. Se a gente não tem todos os dados, então a gente faz o que a gente chama de escuta especializada. Essa escuta ela é feita por um profissional treinado para isso, tá? Aqui no HU, como que a gente pactuou para que a coisa acontecesse de uma forma mais organizada? A escuta ficou com o serviço de psicologia. Tá? Então, eu tenho várias psicólogas que são treinadas, capacitadas para isso, né? E essa escuta ocorre de uma forma que a gente consiga ter vários dados dessa criança, da situação de violência, para a gente poder ter clareza do que aconteceu. Porque aí a gente consegue fazer isso que a Ordália falou, né? Que é a garantia de direitos. A gente consegue consegue proteger essa criança. Então, o principal objetivo da escuta especializada é garantir a proteção dela. Não tem o objetivo de produzir provas, né? Não é esse o objetivo, a gente não é polícia, né? Mas a ideia é essa, e que ela seja escutada novamente, se necessário, somente no depoimento especial, que daí é já quando está o processo acontecendo, é feito por normalmente psicólogos que vão fazer uma entrevista separada dessa criança. Então a ideia é que ela não tenha que ficar falando disso o tempo todo. Tá? Então o que acontece? O HU, como a gente tem um trabalho muito bem estruturado aqui, pela lei, o que seria o certo? A criança entrou num serviço de atendimento, lá já deveria ser feita a escuta. Mas a gente sabe que muitos locais, muitas instituições não têm um profissional capacitado. Então, às vezes, eles vêm para cá mais pela escuta do que por qualquer outra coisa, né? E a gente acaba fazendo, a gente elabora relatório, manda para os órgãos competentes, mas a gente sabe que aqui é um hospital terciário, né? Então, não é o ideal isso, porque às vezes a gente ocupa um leito com algo que poderia ter sido feito fora. Né? O ideal seria multiplicar esses especialistas na escuta. Só aproveitando a resposta, né? A questão da escuta espontânea, não da escuta espontânea, da revelação espontânea, que às vezes a pessoa recebe isso e eu já, assim, tendo algum contato sobre como receber essa informação, de você não ficar, às vezes, perguntando coisas que podem induzir a criança, de repente, assim, você vai entender de uma forma, mas não necessariamente rapidinho. Eu sei que não é necessariamente o tema aqui, mas eu acho importante, até porque isso pode acontecer em qualquer lugar. Sim. Na escola, na igreja, aqui no hospital. Às vezes a criança vem não por isso e acaba revelando.
se você, né, enquanto adulto que não está preparado para receber essa revelação espontânea, o que você tem que fazer? Porque eu já também ouvi dizer que não, você não pode ficar perguntando, nem induzindo, nem já tirando conclusões precipitadas. Nossa, excelente pergunta, Ana, porque a revelação espontânea, como você falou, pode acontecer em qualquer local. A gente tem hoje no município um treinamento para os professores, que a escola é o lugar principal, né, onde acontece a revelação. Mas, vamos supor, você está numa situação e a criança começa, o que é muito importante? Primeiro, a gente manter a calma, né, porque a vontade da gente é sair correndo numa situação dessa, né. É manter a calma e perguntar para a criança coisas que consigam fazer com que ela fale, né? Na verdade, o mais importante é deixar a criança falar. Mas, tipo, nossa, isso te aconteceu? Como que aconteceu? Como que foi? Me fala mais, né? Você contou para alguém, para mais alguém? Você está contando para mim primeiro? E, especialmente, não emitir juízo de valor. Nossa, que absurdo, ele é um monstro. Porque, como eu falei, às vezes é uma pessoa do vínculo afetivo daquela criança, né? Então, a ideia é não julgar nem a criança, né? Falar, ai, mas por que você não falou isso antes, né? Porque são todas coisas que vão acabar, às vezes, inibindo a criança de continuar o relato. Né? E muitas vezes ela não entende a violência que ela está sofrendo como uma violência. Ela entende como um ato de carinho, de amor, né? A gente tem que ter bastante cuidado nesse sentido. Então, sempre, assim... Então, a revelação, ela vem justamente nesse momento, porque a criança, de alguma forma, confiou em você, né? Então, quanto mais você conseguir pegar de informações, então, quem fez, o que ele fez, né? Para você ter, eu sempre falo que é como se você fosse montar a cena na sua cabeça, do que aconteceu. Então, precisa saber quais são os personagens, o que aconteceu na cena, o que foi feito na cena, se mais alguém estava sabendo, né? Essas são as coisas básicas, tá? E falar para a criança, né, no final disso, falar, olha, né, muito obrigada por ter confiado em mim, eu vou pegar isso que você está me falando para te ajudar, né? Então, para isso, talvez eu tenha que contar para algumas pessoas, porque você precisa ser protegida. E só. Em mãos dessas informações, você tem que ir para onde? Para a delegacia, para o conselho tutelar? Olha, vamos pensar assim, normalmente... Quando alguém recebe, vamos pensar que fora da instituição, sem ser institucional, recebe essa revelação, é conselho tutelar e delegacia. Porque vocês comentaram dessa criança não ter que ficar, vamos supor, na escola. Isso. Recebeu da professora, não precisa chamar a coordenadora, depois a diretora, depois os pais para ver se... Não, se você recebeu essa na escola. Revelação, você já vai direto. Vai ser preenchida uma ficha SINAM e já vai acionar na hora o conselho tutelar, que a partir da escola o conselho tutelar vai dar os próximos passos. Se for uma coisa que aconteceu naquele dia, automaticamente já vai ser feito um boletim de ocorrência e encaminhar para nós aqui para a questão da profilaxia e até para saber se tem algum material, quando o IML vem para colher, se existe materialização ainda do abuso. Né? E se eu não sou uma pessoa que está dentro de uma instituição, eu vou para a delegacia? Sim. Entendi. Delegacia, Disque 100. Entendi. Ou 125, que é do Conselho Tutelar, né? Que são números que você consegue. Disque 100 é nacional. Você pode fazer a denúncia, né? Em qualquer cidade que você tiver, você faz a denúncia, vai chegar no sistema de garantia de direitos. Ou a delegacia mais próxima, porque dependendo da cidade, a pessoa não quer se expor. Né? Que vai denunciar. Cidade pequena, né? Aí que pode sofrer represárias, né? Tem várias situações. Também tem que se proteger pela situação. Sim. Então, a gente sempre recomenda, orienta a fazer o Disque 100. Porque daí ela vai receber a denúncia, né? Com tudo que ela pode dar em riquezas de detalhes e o sistema de garantia de direito vai atrás. A gente vai deixar na descrição do episódio esses canais de denúncias, porque acho importante, né, quem não está nessas instituições que tem esse tipo de treinamento também ter fácil esses números. Ordália, só para complementar uma coisa que a Ordália falou, é muito importante a gente lembrar que a omissão é crime. Exatamente. Né? Então, você saber disso e não fazer nada, isso é crime. Sim. Então, a gente tem vários canais, né? A gente entende que às vezes a pessoa está dentro do território, não quer se comprometer. Então, por isso existem esses outros canais para que seja feita a denúncia, né? Aqui no hospital, por exemplo, a gente viu qualquer situação suspeita, a gente tem que notificar. Então, por lei, o profissional de saúde também é obrigado. Então, a gente suspeitar, tudo bem. Agora, a gente se omitir, aí isso é crime.
Sim. Ordália, falando da equipe, né, profissional aqui do HU, quais profissionais atuam nesse tipo de atendimento e qual o papel de cada um deles? O serviço social vem para fazer a parte dos cuidados, né, da papelada, da orientação da família, o acolhimento, encaminhar os processos para os locais específicos, né, no CRIA, Conselho Tutelar. Aí vem a equipe médica que vai trabalhar o acolhimento da criança ou do adolescente que foi vítima de violência, vai fazer os exames necessários, e a psicologia que vai acolher a questão do adolescente mesmo, né? Ou da criança, que é mais individual, que é o atendimento que normalmente a gente gosta de fazer um bem bolado quando ocorre. A psicologia está atendendo a criança e nós estamos atendendo a família, né? Ao mesmo tempo, justamente para otimizar e não revitimizar a criança, para ela não ter que ouvir coisas que às vezes da família, né? Que venha trazer trauma futuro. Às vezes, tá ouvindo isso, não é nada. Né? Até às vezes quando você vai conversar com algum, independente de ser questão de violência ou não, dependendo do que você quer conversar com aquele pai ou com aquela mãe, a gente procura não deixar a criança ouvir, né? Que tem coisas que ela não sabe o contexto, não entende, isso pode estar trazendo algum tipo de trauma, de prejuízo para ela ao longo da vida mesmo, né? Até hoje, quando a gente vai fazer algum tipo de atendimento que é um pouco mais complexo, a gente faz um bem bolado entre a psicologia e o serviço social. Eu vou atender a mãe, então eu fico com a criança, né? Para a gente poder conseguir realmente tentar proteger o máximo possível as nossas crianças, né? Das situações que elas que já são difíceis. Sim. E elas são o elo mais vulnerável, exatamente, né? A psicologia, na verdade, ela acaba tendo essas duas funções, né? Porque vai depender do que acontece. Se a criança já veio com a escuta ou alguma coisa, a gente faz o atendimento. Não veio com a escuta, aí a gente faz... Não veio com a escuta, a gente faz a escuta. E a profissional que faz a escuta não pode fazer o atendimento, né? Que são trabalhos diferentes. Aí tem o pessoal da enfermagem, né? Que fazem toda... o acolhimento, o cuidado e a preservação do material, né? Que outra coisa que a gente sempre tem que estar... A gente sempre reforçando, né? Que a questão que quando chega, existe a materialidade, a criança não pode dar banho. Então, tem que fazer um reforço muito grande, né? A primeira coisa que chega no hospital, a gente quer dar banho. Você sente que a criança está suja, mas a gente precisa que aguarde vir o IML para poder colher o material. Como está internada e tendo boletim de ocorrência, nós conseguimos entrar em contato com a IML e eles são muito céleres, né? A gente manda o ofício. Normalmente, se eu peço, 10 horas da manhã, no máximo meio-dia, 1 hora, eles já estão aqui. Né? Então, eles têm uma parceria com a gente muito legal também. Uma disponibilidade, apesar de ser bastante trabalho que eles têm, eles também fazem bem legal. Eles priorizam vir atender as nossas crianças aqui. Pelo que vocês comentaram, a questão da abordagem inicial ela é muito importante e vai fazer com que os desdobramentos possam acontecer de uma maneira mais competente. Eu queria que vocês, se vocês tivessem, trouxessem casos que vocês possam falar como essa abordagem inicial fez a diferença para que os próximos passos tenham sido adequados. Olha, eu tenho caso que o relato espontâneo foi na escola. Tinha acontecido no dia, a menina chegou e contou para a professora acionou o conselho tutelar, foi feito o boletim de ocorrência, chegou aqui, né? E com o boletim de ocorrência a gente já conseguiu acionar rapidamente o IML. Não, nesse momento, ela recebeu o acolhimento da psicologia, mas não precisou da escuta, porque já tinha tido relato espontâneo. E nós conseguimos, em 24 horas, fazer todos os encaminhamentos. Né? E ela não tinha, para você ver, o lar não era o local de proteção dela. Aí a gente fez todo um contato com o conselho tutelar para garantir que ela fosse para um abrigo inicialmente. Por quê? Porque o lar não era protetor, eles sabiam o que acontecia e não estava protegendo. Para a vítima não precisar voltar. Voltar para o mesmo local. Então sai dos muros do hospital, né? Bastante. Sempre sai. Sempre. E é um caso interessante que eu sempre uso como exemplo, porque a questão da violência, ela mobiliza muito as pessoas, né? As pessoas ficam extremamente mobilizadas emocionalmente, né? E até eu acho muito interessante porque quando eu comecei aqui no HU, o difícil era fazer as pessoas se movimentarem, né? Denunciarem e tudo mais. E hoje a gente percebe uma mudança muito grande, há uma clareza maior da população nesse sentido. Porém, a gente sempre tem, principalmente nós enquanto profissionais,
a gente sempre tem que fazer os passos conforme, né, a gente tem descrito. Por quê? Para a gente não incorrer em erros também, né? Então, uma vez a gente recebeu uma criança de uns 3, 4 anos aqui, e a denúncia que chegou para a gente, é que ela havia sido molestada, né, por uma cuidadora. E aí, né, era um menino, e essa cuidadora, né, teria feito alguma coisa com ela. E aí veio a mãe desesperada, veio todo mundo desesperado, né? Essa criança acho que fez uma revelação para a mãe, alguma coisa assim. Quando eu fui fazer a escuta, né, a criança estava extremamente tranquila, tal, e eu sempre começo perguntando por que está aqui. E ele foi contando que estava aqui por conta de outras coisas que ele imaginava, né? Que é a fantasia da criança, né? Minha barriga doeu, não sei o quê. E eu perguntei, falei, tá, mas, né, me contaram uma história de que parece que aconteceu alguma coisa com você, e vou dar o nome aqui de Maria. Aí ele contou para mim, falou, a Maria tirou minha roupa, né, e eu, a Maria tirou a roupa, daí você começa a imaginar, um adulto, uma criança de 3 anos, né, e que mais que a Maria fez? Eu falei, aí a Maria enfiou o dedo no meu bumbum, né, e aí eu ouvindo essa história, e ele foi seguindo, né, nessa descrição. E eu perguntei, tá, mas e aí, o que aconteceu? Ah, daí a tia tal viu a gente. Falei, o que essa tia tal fez? Ah, me vestiu. E eu achei isso, falei, tá, mas qual que era a idade da Maria? Né? Que tamanho que é a Maria? A Maria é pequenininha, do meu tamanho. Então aí a gente foi vendo, esclarecendo a história, que não era um outro adulto, era uma outra criança. Entendi. Né? Então, você imagina se a gente não faz essa escuta, se a gente não tem esse cuidado, né? O tipo de transtorno, você vai acusar alguém falsamente, né? Você vai criar um transtorno, né? Só a gente lembrar daquele caso da escola base em São Paulo, né? Sim. Então, por isso é muito importante. Quando essa criança veio, esse relato foi feito num outro local, né? E pelo que eu consegui pegar, foi induzido. Né? A criança foi induzida, né? Então, quando a gente faz a escuta, é um cuidado muito grande para eu não induzir a nada. Inclusive, eu não uso nem palavras que sejam minhas. Eu tento usar as palavras que são da criança, né? Então, como que ela chama, se é pipi, como ela chama a área genital dela. Então, a gente toma muito cuidado com isso para não induzir. Porque a gente sabe que existe um lado da proteção da criança que é extremamente importante, mas a gente também não pode sair por aí usando uma artilharia pesada com uma situação que, de repente, não foi isso. Foi um não explicado. Claro que daí na discussão de caso, a gente orientou a equipe atrás da Maria, né? Para ver o que estava acontecendo com ela, né? Então, a gente pensa daí na outra criança, né? Por que ela está agindo dessa maneira? Porque é um sinal de que pode ter alguma coisa. Mas então a gente sempre tem que tomar muito cuidado. É um trabalho de muita responsabilidade. Não só com a criança, mas com todo o entorno dela. Porque uma história dessa pode destruir uma família, pode destruir uma outra pessoa, e às vezes não é isso, né? Então esses são casos que a gente vai, sempre quando chega aqui, a gente toma muito cuidado para não se envolver emocionalmente num nível que eu não consiga, que eu perca a minha imparcialidade. Né? Sim. E é aquilo, né? Se você recebeu a revelação, não está preparado para ligar, tem os canais que a gente já passou para que profissionais que estão treinados possam fazer esse atendimento. Esse episódio faz parte, né, da campanha do Maio Laranja que o HU está promovendo. Além desse episódio, quais outras atividades vocês prepararam para o mês de maio? Nós vamos ter o lançamento do novo fluxo, né, que a gente fez uma revisão. O treinamento específico para os profissionais do pronto-socorro pediátrico, né, porque a gente entende que, como a gente é um hospital terciário, a gente tem muitos funcionários. E tem muita troca, né, sai de férias, vem de um outro horário que às vezes não está ali. E aí, então, vai ter esse treinamento, né, da equipe dos funcionários, né, que o pessoal da comissão permanente aqui do HU, que vai fazer o treinamento para eles. E o lançamento do fluxo, né, que foi revisado novamente, e a gente fez uma forma de dar uma simplificada no fluxo, para ficar mais fácil. Fluxo interno de atendimento, para ficar mais fácil dos profissionais conseguirem entender o passo a passo, mesmo que não tenham recebido um treinamento específico para isso.
que é o nosso objetivo. E a gente está sempre sensibilizando, né, sobre a questão do relato espontâneo, principalmente, né? Porque já ocorreu de crianças relatar para a moça da limpeza. E ela entrar em pânico. Tem que ser... Todo mundo do hospital tem que estar, pelo menos, ter uma noção do que é, né? Para poder conseguir dar o próximo passo. Né? Às vezes a pessoa passou com a Patrícia ou com a Bárbara, com as outras psicólogas, não fala nada. De repente, o técnico de enfermagem está lá trocando a fralda. Aí sai tudo, né? Então, assim, justamente para dar uma segurança para quem está ouvindo esse relato, para poder dar o próximo passo. Sim. Porque acho que isso também, às vezes, a pessoa, se ela não pânico. sabe o que ela pode fazer, né, ela entra em pânico mesmo, sabendo que você não. Eu escutei, então vai ter uma outra pessoa que está treinando. Isso também dá uma segurança para o profissional, né? E sobre os maiores desafios que vocês, né, podem falar que vocês enfrentam nesse atendimento dessas crianças e adolescentes, né? É o trabalhar com a família, né? A conscientização do que pode, do que não pode, e da questão que a gente tem que estar sempre reforçando que a família é o local de proteção da criança, né? Não é o local que ela pode sofrer violência. A gente tem que estar sempre reforçando muito isso. Por quê? Porque a gente está numa realidade de famílias que vão reproduzindo a realidade delas, né? Eu fui mãe com 14, minha filha pode ser mãe com 13. E vão reproduzindo. Então, a gente tem que trabalhar muito isso, porque às vezes você fala assim, ela não quis cuidar, ela não fez. Não, ela não soube. Ela não foi orientada. Como que eu vou dar o que eu não tenho? Então, o pessoal fala assim, nossa, o serviço social só fica passando a mão na cabeça. Mas não é, porque eu tenho que acolher aquela mãe que não teve, né? Entender ela e explicar como ela vai poder dar o próximo passo e como ela vai proteger o filho. Né? Então, assim, às vezes a pessoa fala assim, você está acusando. A gente não acusa, a gente entende e orienta. Né? Eu acho que o principal desafio é o acolhimento e orientação. Né? Não só dentro do hospital, porque eu acho que dentro do hospital acaba ficando fácil, né? Porque a gente já está aqui mesmo, está todo mundo que já entende do assunto. Mas é o trabalhar fora, nas campanhas fora, na questão da denúncia, de não ter aquele corporativismo, de, não vou eu sei quem fez, mas eu não vou falar porque não quero prejudicar, né? E a questão que é crime, né? A omissão. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Eu acho que o desafio maior nosso é esse, porque chega a situações que você fala assim, é inacreditável, né? Tanto de negligência, quanto da questão do abuso. Você fala assim, mas como que uma mãe não cuida, não vê? Gente, hoje, se a mãe tem um pouco de esclarecimento, ela trabalha o dia todo. Ela pede para o filho tomar banho sozinho. Tem coisas que não é que ela está negligenciando, ela não dá conta de ver tudo, né? Ela passa a negligenciar a partir do momento que ela sabe e não está fazendo nada sobre o assunto. Aí sim ela é negligente. Mas ela chegando a ponto que ela está cuidando, e ela descobriu, e ela foi correr atrás da proteção, ela não negligenciou, ela também foi uma vítima, né? E também tem que trabalhar o trauma dessa mãe, porque ela se entende como culpada, ou desse pai, de ter acontecido isso e ela não ter conseguido proteger o filho. Sim. E esse é o nosso principal desafio. Eu concordo com a Ordália, e eu acho que uma coisa muito importante, que eu acho que até a gente, às vezes, não faz, talvez, na intensidade necessária, é preparar as crianças também, né, para se protegerem. Então, hoje, graças a Deus, a gente tem uma conscientização maior, né? Então, as crianças, a gente vê muito bonitinho, que às vezes eles vêm pequenininho e falam, não pode mexer nas minhas partes íntimas, né? Então, isso, de alguma forma, é um conhecimento, é um preparo que a gente, enquanto pais, enquanto sociedade, tem que fazer com as crianças, né? Para que elas se sintam seguras a denunciar, para que elas entendam que aquilo é algo errado, que não poderia estar acontecendo. Né? Então, preparar, a gente sempre subestima demais as crianças, né? A gente sempre acha que a gente tem que deixá-las na ignorância como uma forma de proteção, né? E isso não existe. A criança, desde muito cedo, ela é muito capaz de reconhecer uma série de fatos, de acontecimentos. Então, a gente tem como preparar essa criança também para se proteger também, né? Porque pode ser que não aconteça em casa, mas a gente tem vários casos de que um amigo da família, um tio, então pessoas próximas de confiança da família,
podem fazer isso, e ela tem que entender que é errado. Ela tem que saber que aquilo não pode acontecer e tem que se sentir segura para denunciar e que as pessoas vão acreditar na palavra dela, né? Então, eu acho que esse é um desafio muito grande da gente enquanto sociedade. Não é só preparar as famílias, a gente tem que preparar as crianças, porque como a Ordália falou, a gente não dá conta de tudo, né? A gente, enquanto mãe, pai, a gente não consegue muitas vezes estar cobrindo as 24 horas do dia de uma criança. Mas, se a gente consegue instrumentalizá-las para se protegerem, isso é uma garantia a mais. Porque o grande problema da questão do abuso, além do abuso em si, é a criança sentir que ela não tem uma proteção, né? Então, se você acontece esse evento, que é uma coisa horrível, traumática, mas após esse evento, quando você relata, todo mundo acredita em você, te protegem, conseguem colocar a culpa, né, do evento no adulto e não na criança, isso faz com que, de alguma forma, aquilo tenha um peso menor em termos de desenvolvimento, né, psíquico da criança. Agora, quando a criança fala e não acreditam, então, eu falo isso porque eu atendo pacientes adultos no consultório que trazem que a dor maior, muitas vezes, não era do abuso, era de ter contado para a mãe, para algum parente e não terem acreditado. Então, isso é um trabalho muito grande que a gente tem que fazer, acreditar e levar a sério a palavra das nossas crianças. Hoje, as escolas municipais, CMEs, serviços de convivência aqui de Londrina, eles trabalham isso com as crianças, né? Eles têm o sistema do sinaleiro, vermelho, amarelo, verde, o que pode, o que não pode. Então, assim, é uma temática que é trabalhada anualmente com as crianças sobre esses cuidados, justamente para tentar trabalhar a prevenção. E é muito interessante você ver aquele tchutchuquinho lá de 3 aninhos falando, não pode. Sim. Mãe, você sabe do sinaleiro, né? Então, assim, é bem interessante. E eles aprendem com muita facilidade. E é uma forma de estar ensinando eles os cuidados, o autocuidado, de forma lúdica. Eles vão achar naturalmente se cuidar. Sim, a educação sexual vai evoluindo conforme a capacidade da criança entender. E a importância dessa educação também acontecer fora do ambiente familiar, que é na maioria das vezes onde acontece. Exatamente. Então, assim, como que você vai querer que essa educação fique apenas com as famílias se a maioria dos casos acontece lá dentro com da família, as famílias, né? Então, a gente, enquanto servidor público aqui no hospital, as escolas também, o papel, a gente tem essa obrigação de estar no serviço de convivência, né? Que é um serviço de contraturno, muitas vezes numa atividade o negócio sai. E aí lá vai, porque lá também tem assistente social, né? Aí a gente já começa a se movimentar, né? Lá para poder garantir esse direito da criança lá e a proteção também. Sim, e assim, né? Às vezes a gente fala que são as duas faces da mesma moeda de você comentou do caso, que não era bem aquilo, não é que a criança não estava falando a verdade, não era bem aquilo. Então, você receber aquilo e tentar passar para alguém que vai poder te ajudar a entender a situação no contexto, mas isso não quer dizer que é você não acreditar na criança. Exatamente. Acho importantíssimo isso que você falou, Patrícia, que às vezes o trauma é além da criança ter sofrido a violência, sofre depois a violência de ser deslegitimada. Porque na escola, né, da CMEI, a criança começa com um comportamento diferenciado desse tipo de tirar a roupa da outra, querer pôr a mão onde não deve na outra. É um alerta, né? Sim. Que a gente vai ter que... Na realidade, a outra criança que teoricamente foi a vítima, não era a vítima, né? Sim. A vítima é a que fez aquilo. Investigar o ambiente que ela se encontra, né? Para saber. E lembrando também que existe uma fase da infância onde há curiosidade, né? Pelo corpo do outro, pelo próprio corpo. Então, às vezes as crianças de idades muito próximas, elas vão lá, você vai pegar uma olhando o pipi da outra, né? Isso não se constitui como uma violência, né? Então, é muito importante a gente lembrar também que as crianças, elas estão em desenvolvimento. Então, elas vão apresentar uma curiosidade sobre o corpo seu e do outro, né? Então, quando a gente fala assim que a gente tem que estar muito atento e levar a sério, mas como eu disse, mas a gente tem que levar a sério o trabalho dessa escuta, né? De poder esclarecer realmente os fatos. Porque senão você traumatiza a criança por outras vias, né? Você cria situações que não são, né? Então, nesse caso, não foi que houve uma maldade, houve uma má interpretação, né?
Então, esse é um trabalho muito sério, né? Como a Ordália falou, a gente tem hoje crianças que têm muitos recursos, né? Que entendem muito bem isso. E, normalmente, quando tem esses treinamentos, é quando surgem Sim. as denúncias, as revelações espontâneas, né? Que delas se tocam, poxa, isso não deveria estar acontecendo. A gente está chegando ao fim, né, do episódio. Eu gostaria de saber se vocês querem acrescentar mais alguma informação. Eu acho que o principal é a gente ter o cuidado de não revitimizar a criança, né? Não ficar fazendo repetir que nem como diz, um disco riscado, né? Sempre a mesma coisa. Eu acho que o maior cuidado é esse, né? Ouviu, né? Conversou, mas não ficar ali perguntando, estimulando, porque daí ela vai mudando a história, né? E às vezes aí acabam, como diz, colocando situações onde não existe, né? Igual a Paty falou, a interpretação errada ia destruir a vida de alguém. E aqui ocorreu também, né? Chega situações aqui que você fala assim, meu Deus. Aí você para, respira, vamos entender, né? E aí no final, não era. Né? Uma mãe chegou acusando, porque eram pais separados, que o filho tinha sofrido violência. E no final foi feita toda a investigação e não era. Né? Se a gente pega já o relato dessa mãe, que na realidade era um relato de vingança, né? E leva a sério, um pai poderia estar preso. E era o pai que era o protetor real da criança. Então, a gente tem que ter muito cuidado mesmo, assim, né? Ter um olhar muito profissional, acolhedor e cuidadoso. Né? Que são várias vidas nas nossas mãos quando chegam aqui para os cuidados, né? Para a proteção também. Sim. Acho que só, né, complementando isso que a Ordália falou muito bem, essa questão do julgamento, né? Eu falo que a gente gosta muito de julgar, né? Todos nós somos muito juízes para julgar o outro. E a gente não está aqui para isso, não é o papel do hospital. E o HU, ele tem uma tradição já, um cuidado com isso há muitos anos. Eu entrei aqui quando essa comissão foi criada, então tem mais de 25 anos, né? E nesses anos a gente veio estruturando esse trabalho. Então hoje a gente tem um trabalho muito bem estruturado, que funciona, claro, né? A gente sempre tem, às vezes, situações mais difíceis, pode acontecer uma coisa ou outra que nos foge, mas esse fluxo que nós vamos, né, colocar, né, relançar, digamos assim, ele é muito importante, né? Porque ele é uma forma desses casos não nos escaparem. Então, a gente está aqui dentro e a gente tenta dar todo o andamento para que isso continue lá fora, para que essa criança não se perca no sistema. Né? Então, esse fluxo é muito importante, é algo muito valioso para a gente, é fruto de muito trabalho, de anos de experiência, né? E a gente realmente, pendura ele no pronto-socorro, né? A gente manda fazer, pendura, porque lá eu falo que é a receita do bolo, como passo a passo, para que nenhuma criança escape, né, e se perca no sistema. Olha, eu queria agradecer muito a disponibilidade e o compromisso de vocês de vir falar sobre esse tema tão importante, a importância da gente acreditar nas nossas crianças, né? Acolher esses depoimentos e o que fazer com isso. Eu achei muito interessante que vocês trouxeram, que se acontecer a gente tem o que fazer, né? A gente não pode se omitir. Então, eu queria agradecer demais a participação de vocês aqui, né, conosco nesse episódio e parabenizar também por essa campanha que é importantíssima para a gente, né? Nós que agradecemos a oportunidade, né, que é uma forma de ampliar, né, o conhecimento do entorno, né, não só de nós aqui funcionários, mas da comunidade em geral, né, que consegue começar a entender como funciona, né, esse sistema de garantia de direitos, porque muitas vezes a gente vê, conselho tutelar é só para roubar meu filho, né? Não, ele tem outros papéis que ele consegue desenvolver de forma protetiva realmente para as crianças, né? A questão do Nucria, né? Então, assim, são todos, né, CREAS, é todo mundo junto em prol do mesmo objetivo, né? Que é a proteção das nossas crianças e adolescentes. Sim. Obrigada pela oportunidade. Obrigada. E se você gostou desse conteúdo, compartilhe esse episódio e até a próxima.